Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 15 de novembro de 2020, a nossa convidada para falarmos sobre a relevância do departamento infantil nas Assembleias de Deus é a tia Aninha Oliveira. Ela é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e gestão de pessoas, coordenadora pedagógica da editora Betel, escritora, conferencista internacional, consultora da Aliança Cristã Educacional, mentoria em diversos projetos educativos em escolas e igrejas. Prezada tia Aninha, seja muito bem-vinda ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ô pastor, a paz do Senhor, boa noite, querido pastor, a todos os nossos internautas, nossos irmãos. Quero expressar aqui a minha alegria pela honra do convite e a satisfação de estar aqui com o nosso querido irmão, pastor Dr. Éder William, né, que a gente tem tanto apreço, tanta admiração, né, para o nosso pastor, que tem feito um trabalho lindo de viver, né, gente? Morrer não, é de viver. Pastor, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, né, agradecendo a Deus por sua vida, por esse trabalho lindo, de tão grande relevância que o senhor tem aí contribuído com a casa de Deus na edificação da igreja do Senhor. Muito obrigada, pastor. Meus queridos amigos e amigas, membros do grupo do Facebook Memórias das Assembleias de Deus, é uma honra muito grande para nós receber a tia Aninha Oliveira, que é uma referência nas Assembleias de Deus no que tange ao trabalho do departamento infantil. Por esta razão, nós temos como tema da live a relevância do departamento infantil nas Assembleias de Deus. E eu quero já de bate-pronto, tia Aninha, vamos já começar aqui a ter as nossas interlocuções, argumentações, algumas perguntas provocativas. Mas antes disso, eu quero dizer aos internautas aí que vocês participem, pessoal. Deixem o like, o joinha, comentem, interajam conosco. Também vocês podem, caso desejem, compartilhar a live dentro do Facebook pessoal de cada um de vocês, ok? Então vamos lá, tia Aninha. A primeira pergunta é a seguinte: como se deu a sua conversão ao Senhor Jesus Cristo? Uau, vamos lá. Mas, pastor, antes me permita mandar um abraço aqui para o nosso querido. Olha, eu preciso mandar um abraço. A senhora aqui é a protagonista da live, eu sou o coadjuvante. Pode mandar quantos abraços a senhora quiser. Eu quero mandar um abraço para toda a família de Deus que está aí, né, conectada aí nesse momento conosco. Em especial, mandar um abraço aqui aos meus diretores, né, o bispo Abner Ferreira, a bispa Marvi Ferreira, que certamente estão aí assistindo. Um abraço, queridos líderes, também ao meu líder, né, bispo Daniel Fonseca Malafaia, sua esposa, bispa Gemima Malafaia, e o meu esposo, né, o pastor Marcos Oliveira, que está aqui nos bastidores, mandando um abraço para o senhor, pastor, e também um abraço, aí de estar lá os ossos, para o nosso pastor Davi Secundo e pastora Raquel Secundo. Beijo, pastora, meus pastores queridos, um abraço aí, né, bem carinhoso, bem fraternal. Vamos lá à resposta da nossa pergunta. Como que aconteceu? Pastor Éder, querido, doutor Éder, é o seguinte, eu sou fruto do ministério infantil. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 11 anos. Pois é, eu estava me preparando já ir para um convento, já estava decidida aos 11 anos, porque eu queria servir a Jesus. Comecei a estudar a Bíblia, na época não tinha Google, gente, não tinha, né, plataforma digital de jeito, não tinha nada. Então eu tinha que estudar pelas enciclopédias, eu sou do tempo das enciclopédias. Velho é o pecado, né, gente? Estou experiente. E aí, pastor, eu comecei a estudar a palavra de Deus e fui confrontada. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi exatamente nesse inteirinho aí de busca pela palavra
Aos 11 anos eu tive realmente um encontro com Jesus. Comecei a ir à igreja escondida, porque meus pais não me permitiam ir à igreja. E a igreja ficava na esquina, né? Assembleia de Deus, Ministério Madureira, era na esquina. A congregação em Vila Eunice. E eu ia, eu tomava o banho da tarde, pastor, ia para a aula de violão, que era em frente da casa, chegava lá, tocava o dó e corria para a igreja. Aí chegava a casa, no retorno, mamãe perguntava, como foi a aula de violão? Ah, mamãe, foi boa. O que você aprendeu hoje? Aprendi o dó. De novo? Ah, mamãe, porque o dó é muito difícil, tem que tocar de novo e de novo, de novo. E nisso, pastor, eu estava ela lá na igreja, buscando a Deus, pedindo pela minha família. E tudo começou, né, com uma criança. E eu lembro, pastor, que teve um dia que eu estava em cima do caixote, lavando a louça, porque eu sou pequenina, gente. Essa voz, pastor, é minha mesmo. Embora eu trabalhe com fantoche, mas antes que algum internauta pergunte, essa voz aí é o do boneco? Não, é minha, gente. Porque às vezes, pastor, ligam para mim, cai o telefone aqui em casa, eu não quero falar com a mãe responsável. Eu digo, mas eu sou a mãe, gente. Então, pastor, eu lembro que eu estava lá, lavando a louça e olhando para a janela e cantando um hino de 1900 de antigamente. Foi quando eu gritei, 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 vem me ajudar, Jesus vem andando, sereno e mansinho sobre o mar. Mamãe, uma nordestina arretada, gente, gritou da sala. Quem tá com dor de barriga na minha casa? Eu não quero ir cantando essa música. Minha mãe me deu uns catiripapos, como é assim que fala lá no Nordeste, né? Me deu uns cascudos, falou, tá de castigo, não vai pra aula de violão essa semana, não vai pra escola, fica cantando essas músicas aí. Pastor, eu estava atrás da porta do quarto, fui escorregando, chorando, e disse, Jesus, não fiz nada, apanhei, então de castigo, o Senhor pode fazer alguma coisa? Em silêncio. Mas em silêncio o Senhor permaneceu, mas ele não ficou parado. Ele atuou poderosamente na minha família. Hoje, são mais de 30 anos, e hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mamãe e papai não se delongou muito, aceitaram Jesus, e hoje papai é presbítero da Assembleia de Deus, mamãe é diaconisa, trabalha com círculo de oração. Nesse momento ela está um pouquinho em stand-by, porque ela está trabalhando a saúde, juntamente com meu pai, mas hoje são servos do Senhor. E tudo começou na minha infância. Aqui, tia Ninha, já tem aqui algumas pessoas mandando cumprimentos aqui. A Leila Martins dos Santos admira o lindo trabalho realizado pela tia Ninha e a valorização do departamento infantil. A missionária Maria Antônia Souza é lá da igreja sede do Cajuru, onde o nosso presidente, pastor Davi, comanda a obra do Senhor. Ela está cumprimentando aqui a senhora, em nome de Jesus, a paz do Senhor, ok? Um beijo para a Leila, irmã Leila e a irmã Maria, é isso? Isso, a irmã Maria Antônia Souza, a missionária Maria Antônia Souza. Olha, um beijo para a missionária Maria Souza, um beijinho para a Leila também. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, queridas. Então, tia Ninha, a senhora já disse de forma introdutória como Jesus te salvou, começou na sua infância, mas a pergunta é a seguinte, como que aconteceu a sua chamada, o início do seu trabalho no Ministério Infantil? Ah, sim, então. E aí a vida não parou. Aceitei Jesus, comecei para a igreja, pastor, tinha um problema sério de autoestima, porque falava fino, magricela, dentuça, meu Deus do céu. O problema era totalmente assim, né, nas emoções. E lá eu encontrei a missionária Antonina Bastos. Quero mandar um beijo para ela aqui, missionária Antonina. Foi minha primeira professora. E lá eu encontrei, pastor, doutor Éder, eu encontrei uma mulher realmente cuja vida habitava o Espírito Santo de Deus, habita ainda, né? Porque Deus tem feito um trabalho lindo na vida da missionária Antonina Bastos. E aí eu me batizei com 12 anos, e eu falei, eu quero me batizar. E eu me lembro que antes do batismo, né, eu queria aceitar Jesus, mas eu falei, tia Tonina, eu não consigo me levantar do banco, eu quero aceitar Jesus, parece que eu estou agarrada no chiclete. Ela disse assim, Aninha, hoje você vai aceitar Jesus, mas nem que seja no colo, você vai. Aceitei Jesus, me preparei para o batismo, me batizei. Logo me batizei, pastor, já comecei a ajudar minha professora na escola bíblica dominical. Gente, escola dominical feita para mim e para você.
feita para todos nós, né? E aí começou o meu envolvimento com as crianças, que já com 12 anos, já estava começando a adolescência, e já comecei a ajudar minha professora Antonina a fazer a chamada, a pegar os cadernos, né, de plano de aula, a entregar as revistas, a ajudar a ler um versículo ou outro, porque sempre gostei de ter essa dinâmica na casa de Deus. E como eu disse, eu queria servir a Deus. Então, comecei a servir o Senhor no Ministério Infantil já com 12 anos e nunca mais parei. Cá estou com 48 anos e já agora ajudando o meu esposo, que está na direção de uma congregação aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, mas sempre, né, tem aqui um cantinho para as crianças, a gente nunca parou, já são mais de 30 anos aí servindo ao Senhor através dos pequeninos, e tudo começou aí na tenridade. E eu falo isso com muita alegria, muita emoção na alma, porque, pastor, é um ministério que não tem preço. Não tem preço, né? A gente chega na congregação, os olhinhos já brilham, já agarram na gente, mas, meu Deus, estou mais trabalhando tanto assim no Ministério Infantil, mas parece que tem um imã, né? Não tem jeito. E é muito gratificante. Então, comecei lá com 12 anos, no Ministério Infantil, nunca mais parei. Olha, Tianinha, o pessoal está interagindo aqui. Eu vou ler uns recadinhos que estão mandando para a senhora. Deusinete Portilho Abreu Silva diz assim: Tianinha, você é uma bênção. Oh, um beijo, querida. Tem um recadinho da Adriana Nello dizendo: coisa linda do céu. A missionária Maria Antônia diz que o seu testemunho é lindo. E a Soninha, a missionária Soninha, que é a Sônia Oliveira, da nossa igreja sede do Cajuru, ela está dizendo: paz o Senhor, tia Ninha, um abraço. A tia Soninha, que é a missionária Soninha, ela lidera o departamento infantil do nosso campo do Cajuru e ela está acompanhando aqui junto conosco na live. Tia Ninha, manda um abração para ela aí, para o pessoal. Tem que mandar um beijo aqui especialíssimo, isso, para a Soninha, minha mana querida. Beijo de morango com chantilly e sorvete, porque aqui no Rio tá muito calor. Então, tá para amenizar o calor, um beijo de sorvete, Soninha, para toda a diretoria aí do Cajuru e desse Brasilzão todo, né? Mandar um beijo aí para todos que estão acompanhando e interagindo aí com os recadinhos. Deus abençoe. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Tia Ninha, a senhora disse que... A senhora revelou a sua idade? Está com 48 anos? 48, pastor, tem jeito não. A senhora, então, nasceu em 72? 72, 13 de maio de 72. Eu quero dizer que eu nasci no dia 6 de agosto de 72. Essa geração de 72 é uma safra boa. Modéstia à parte. O nosso administrador-chefe do Grupo Memórias é o Mário Santana, historiador, professor. Ele também é da geração de 72. Então... Olá, pastor Mário, um abraço. Essa geração de 72 aí é uma geração boa. É o seguinte, a senhora comentou que teve um encontro com Jesus com 11 anos. É isso mesmo? Isso. Com 12, começa a trabalhar no Ministério Infantil. É isso mesmo? Isso mesmo. Então agora vai a terceira pergunta. Uau! Vamos lá. Com 11 se converteu, com 12 começou a trabalhar com as crianças. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu quero fazer uma pergunta voltada ao fator motivacional. Qual o fator motivacional que levou a senhora para escolher o trabalho com crianças? Ai, pastor, então eu vou ter que voltar mais um pouquinho. Volta um pouquinho. Vou ter que voltar, porque, queridos, eu sou fruto, né, do Ministério Infantil, como eu disse, mas eu fui uma criança, nasci de um parto prematuro, sou de 7 meses, e logo ao nascer eu fui rejeitada pelo meu pai biológico. Eu preciso falar isso, né, para vocês poderem entender toda essa dinâmica aí, desse amor pelas crianças. E ainda bebê, tive que dormir na praça com minha mãe. Depois de ter uma família, a gente teve que... fui rejeitado.
meu pai biológico, né, agora já passou para o Senhor, chegou a aceitar Jesus, teve uma vida, chegou a me pedir perdão, depois nos reencontramos, mas ok. Mas eu quero mandar um beijo pro meu paizinho, né, porque meu padrasto não é meu padrasto, é meu pai, papai Ivo, meu papito. Beijo para ti, para minha mamãe também, Maria José, meus amores, minhas joias, né? E com 4 anos, doutor Éder, eu fui uma criança assim, eu tive muitos problemas, já por nascer prematuro, de parto prematuro, há 48 anos atrás, a medicina não era tão evoluída como hoje, né? E ao nascer, eu fui desenganada pelos médicos, e eles disseram que se eu vingasse, foi assim que eles falaram, né? Eu ia ter problemas sérios de retardamento, eu tomei remédios até os 4 anos, para um certo retardo, que assim foi diagnosticado. E eles disseram para minha mãe que eu não ia poder estudar, não ia ter uma vida social plena. E eu tinha muitos problemas emocionais e espirituais. Aos 4 anos, eu fui batizada, eu fui levada aos espíritos, tive envolvimento com o lado místico, espiritismo mesmo. Eu fui dada aos espíritos. E eles eu posso falar bem abertamente que estamos irmãos, né? E a minha vida foi assim, muito de infância, foi muito sofrida, porque eles me beliscavam, eles mandavam eu fazer certas coisas, cortar meus dedinhos, e eu não tinha paz de espírito. Então, fui levada, fui doada aos espíritos por eles me dizerem que, aos meus pais, que eu era média de berço e eu precisava desenvolver o dom. E ninguém entendia. Eu conversava com eles, eles conversavam comigo, e ninguém via nada, só eu que via. Eles, às vezes, a cabeça vinha sem corpo na minha janela, conversava comigo, e eles me atormentavam, sabe? Eles andavam, batiam nas panelas, e ninguém escutava. E eu tive essa questão muito forte comigo. E quando eu fui para Jesus, eu entendi que Jesus é paz. Eu entendi que Jesus, ele é verdadeira paz. E eu encontrei em Jesus a paz que até então eu não tinha, embora ainda tão criança. E foi realmente assim, se eu me emocionar, o senhor me desculpe, mas é muito forte para mim. Fique à né? vontade. Fique à vontade. Então, assim, encontrar Jesus e receber a paz, a plenitude, o shalom, porque ele é o Sar Shalom. Sar Shalom é o príncipe da paz. Me trouxe uma paz de espírito ainda na minha eternidade. E eu pude ver que Jesus, ele realmente se importa com as crianças, que Jesus, ele ama as crianças. Está lá em João 21, quando Jesus, ele ressuscita, ele ainda fica 40 dias sobre a terra, ele diz para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacente os meus cordeiros. Ele se preocupou antes de ascender aos céus, ele se preocupou com as crianças. Em primeiro lugar, ele disse, Pedro, apacente os meus cordeiros. Ele estava dizendo, Pedro, tome conta das minhas crianças, elas são indefesas, se você tomar conta dela, ela vai ser a igreja forte, a minha igreja começa nas crianças. Para depois ele falar, apacente as minhas ovelhas por 2 vezes. E eu acho isso lindo, isso lindo. E em toda a linha do tempo, a gente vai ver Deus, na história da Bíblia, o tempo todo Deus preocupado com as crianças. A gente vai falar sobre isso dentro desse momento aqui de entrevista. E saber disso, pastor, me trouxe um amor muito grande pelas crianças. Porque crianças, elas são indefesas, elas não sabem dizer aquilo que está lhe incomodando. Pastor, com 4 anos, eu tive um encontro com a morte. Ela se projetou a mim, ela apareceu a mim. Eu não sabia dizer, narrar quem era para a mamãe. Eu só dizia assim, mamãe, ele é muito alto, olha lá, ele está lá fora. O portão fechado, o muro alto, e eu estava vendo a morte encapuzada, com a foice na mão. E eu dizia, mamãe, ele está com a faca quebrada, está me chamando. Eu não posso ir, papai ainda não chegou, não tenho que pedir bênção ao meu papai. Porque sempre, até hoje, né, eu benção pai, benção mãe, a gente, né, 72 ainda tem essa questão, né? Tem, eu ainda faço isso também. Então, viu? Isso é lindo, viu, filhos? Vocês que estão nos assistindo, olha, há um poder, uma autoridade do céu na vida dos seus pais. Então, eu entendi isso, então eu falava assim, mãe, benção, peço sua benção, minha mãe, meu pai,
porque isso está na vida dos nossos pais, autoridade dada por Deus. E eu falava para a morte, eu não posso ir agora, e eu não entendia que era a morte. E depois desse momento, minha mãe se emociona muito, porque eu tive uma convulsão, e eu fui parar no hospital, fazia envoltório, minha mãe falava que era tão forte a convulsão, a febre era tão alta, que fazia assim, tipo vapor que saía. Então, eu estou viva aqui hoje, unicamente pela graça, unicamente graça do Senhor, né, que me alcançou, me encontrou, né, quem é a Tianinha, né? Mas o amor dele me alcançou. E ainda na minha infância, o que eu tinha para dar para Jesus? Nada, só podia dar o meu coraçãozinho para ele. E eu fiz isso. E Jesus me alcançou, ele me deu da paz dele que eu tanto precisava. E então, pastor, eu não tenho como hoje não olhar para uma criança e não enxergá-la com os olhos de Jesus, porque Jesus, ele se preocupa. Criança, ela não é a igreja do amanhã, ela é a igreja hoje. Criança é discípulo hoje, em treinamento hoje. E eu aprendi isso com a minha professora Antonina. Ela me olhou, ela não quis me ver com um olhar humano, ela me olhou com os olhos de Jesus. É uma criança tão problemática, com autoestima arrasada, um problema espiritual, uma família que vivia em brigas, e eu só queria ter a paz, eu só queria ser feliz, mas eu não sabia falar, me expressar, porque a criança não fala, ela não sabe externar. E encontrar isso na vida da minha professora foi algo assim incrível. Eu olho para ela, eu falo, tia, a senhora me inspira até hoje. E cada vez que eu falo, né, do meu ministério, eu não tenho como esquecer da missionária Antonina, que foi ela. Ela realmente, ela fez a diferença na minha vida. E cá estou hoje, né, mais de 30 anos, eu cá estou falando do que aconteceu, o que ela me trouxe, né, de Jesus, e deixou em mim impregnado realmente o perfume de Jesus. E isso eu levo para a minha vida e eu vou levar isso para a eternidade. E olhar para as crianças, não tem como. Eu aprendi com uma das melhores do Brasil. Um beijo, tia. Eu te amo, viu? Queridos internautas, a tia Aninha vai falando, ela vai se emocionando, emociona a gente também, porque a gente vê que a palavra que sai dela é uma palavra verdadeira, que sai de um coração sincero, e que ela não está falando teoria, não. Ela viveu na prática e vive essas experiências para hoje exercer um ministério de departamento infantil, sendo referência. Mas eu ia te fazer uma pergunta que a senhora já me deu a resposta. Mas como Uau, já me deu a desculpa. resposta, não tem problema, porque a gente vai desenvolver agora o raciocínio. É o seguinte, tia Aninha, a senhora então não concorda que a criança é a igreja do futuro. Porque esse chavão, essa frase, a gente ouve nos nossos arraiais evangélicos, que a igreja do futuro são as crianças. Por que as crianças não são a igreja do futuro? Elas são a igreja do presente, tia Aninha? Explique para nós essa reflexão aí, para a gente poder colocar em prática e valorizar as nossas crianças no hoje, no agora, no momento, que é 15 de novembro de 2020. Pois é, pastor, vamos lá. Vamos lá. Hoje, a população mundial são mais de 7 bilhões de pessoas. Sim. Se a gente colocar isso em gráfico, a gente vai ver que são muitas crianças dentro dessa população toda. Então, 30% da população mundial ela é constituída de crianças. E se a gente vai para o continente africano, a gente vai ver que a população, metade desse continente, é constituída de crianças. Ou seja, são bilhões de crianças. Bilhões de crianças, muitas delas que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas se a gente abrir a Bíblia, quero pedir a você que está em casa, abre sua Bíblia no livro de Salmos 8, verso 2. Salmos 8, 2 diz assim a palavra do nosso Deus. Da boca das crianças e dos que mamam,
o Senhor suscitou força para fazer calar o inimigo e recuar o vingador. Isso é a palavra que está dizendo. Você poderia dizer, mas ela é pedagoga, ela é tia de criança há tanto tempo, está defendendo as crianças, está puxando brasa para a sardinha dela. Não, queridos, a gente está vendo isso na palavra. E quando eu enxerguei essa palavra, engraçado, que realmente não é engraçado, é notório, que a palavra se renova a cada dia. Ela realmente, como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ela nos confronta, e ela é alimento para a nossa vida. Ela é bússola para os nossos passos. E eu estava um belo dia em casa, quando me deparei com esse verso, falei, não, mas espera aí, como assim? Da boca das crianças e dos que mamam, estou falando de bebezinho. O Senhor colocou força na boca, como assim? Pastor, doutor Éder, o Espírito Santo falou comigo tão fortemente na minha casa, naquela manhã, naquele dia, que eu fiquei assim, eu não sei dizer como que eu fiquei em choque. Essa é a palavra certa, eu fiquei em choque. Eu falei, peraí, então, realmente a criança, ela não é a igreja do amanhã. Se o Senhor colocou na força, na boca até do bebezinho, foi dada pelo Senhor, não foi pelo pastor, não foi um pedagogo, não foi pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pastor, nós temos um exército forte, cujo o Deus Todo-Poderoso deu força na boquinha dela. Então, se ela levanta a mãozinha e ela fala, de Deus, poder do sangue de Jesus, foi dado no céu, foi dado na terra, foi confirmado, tem ligação aí. Pastor, eu quero contar um testemunho para o senhor. Fique à da vontade. rede Royal Kids, é uma rede de crianças intercessoras no mundo. Começou lá na Índia, com o pastor Anton Cruz. Ele era padre, ele se converteu, porque ele viu uma criancinha morrer pedindo leite, morreu nos braços dele. E ele abriu uma casa de oração com os Dalits. Todo mundo sabe aqui que os Dalits são as crianças, né, rejeitadas. E ele começou a transformar essas crianças em crianças intercessoras. E hoje é uma rede mundial, sem denominação, sabe? Ela é interdenominacional. E as criancinhas na Índia, havia um poço que as autoridades foram até aquele poço e atestaram. Está aí no YouTube, se vocês quiserem pesquisar. E disseram, não tem mais condições desse poço brotar água, mas de jeito nenhum. Está seco para sempre. As criancinhas, elas ouviram que Deus não tem limite para o poderio dele, a soberania dele, o poder dele se manifestar. Elas entenderam que Deus é soberano acima de tudo e de todos. A palavra final é do nosso Deus. E elas foram marchar, uma marcha de oração em volta do poço há alguns dias. E as mãozinhas dela levantaram e elas começaram a profetizar. Poço, brota água. Porque elas entenderam que pela palavra o Senhor criou todas as coisas. Ele dizia, haja luz, e a luz passou a existir. Haja luminares, e os luminares passaram a existir. Haja separação das águas e haja firmamento. E tudo aconteceu pela palavra. A força é a palavra do nosso Deus. E ali, Salmo 8:2 está dizendo que o Senhor colocou força na boca das crianças e até dos bebezinhos. Elas entenderam a palavra. E sabe o que aconteceu, pais, meus senhores? Não vão ficar pasmados, porque sabemos que tudo é possível. A Bíblia diz ali em Mateus, haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? O poço voltou a jorrar água, a brotar água, a jorrar. As autoridades vieram e ficaram assim, sem entender, como assim? E eles estavam achando que as crianças estavam ficando doidas por uma coisa de Bíblia, mas não, elas entenderam e não há limites para a fé. Não há limites. E quando a gente entende isso, nós entendemos que nós temos nas nossas igrejas pastores, líderes, professores. Vocês, pais, entendam. Seus filhos têm força na boquinha deles dada por Deus. E quando a gente entende isso, nós começamos a discipular. O que é discipular? É treinar crianças realmente na palavra que foi dada por Deus. Então, a gente para com esse negócio de que criança está lá trabalho. Não, criança dá fruto hoje.
Jesus, quando os discípulos estavam impedindo as crianças de chegar até ele, Jesus disse assim: por que vocês estão impedindo os meus pequeninos de virem a mim? Não os impeçais. Deixe que eles venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Uhul! E quando a gente vê isso, a gente está vendo o quê? A gente vai entender que criança não é a igreja do futuro, ele é hoje. Jesus, ele não falou para os discípulos: deixa elas irem amanhã. Eu estou cansado. Não, Jesus deu atenção às crianças. Pastor, eu quero voltar aqui em João 21. Jesus, antes de ele ir para os céus, preparar um lugar para a gente, ele disse para Pedro, simbolizando eu e você, a igreja do Senhor: ei, tomem conta das minhas crianças, discipulem as minhas crianças. Pastor, por que o reino das trevas está tão interessado nas crianças nessa geração? Por que será? Porque eles já entenderam, queridos, há muito tempo a força que Deus colocou na boca das crianças. E eles querem todo tempo tirar o foco das crianças do seu Criador. Sabe por quê? Porque quando uma criança diz está repreendida em nome de Jesus, há autoridade na boquinha delas. Quando uma criança para orar, eu me lembro que eu estava atrás da porta do meu quarto. Eu tinha 11 anos. Eu falei para Jesus: Jesus, eu não fiz nada. Eu apanhei, estou de castigo, não posso ir para a igreja, porque se eu não posso ir para aula de violão, eu não posso ir para a igreja. O Senhor pode fazer alguma coisa? Eu só estava cantando para o Senhor. Naquele dia, em silêncio, mas o Senhor trabalhou. A minha mãe, que odiava cristãos, passou a ser uma assembleiana. Ela que dizia que nem o caixão dela entrava numa igreja Assembleia de Deus. Pois é, hoje ela é diaconisa na Assembleia de Deus em Campo Grande, Ministério Madureira. Pois é. Jesus trabalhou, Deus trabalhou. Ele ouviu minha oração. E como eu tenho experimentado disso desde a minha infância, eu não tenho como ser negligente. E todos os lugares que eu vou no Brasil e fora, os treinamentos que eu dou no exterior, eu falo: gente, acordem! Vocês têm um exército forte. O círculo de oração é maravilhoso, eu entendo isso. Mas vocês têm um exército forte. Se eles levantam as mãos para orar, é rápido a ligação, entenda isso. É rápido, que está aí na Bíblia. O Senhor colocou força. E quando as crianças são discipuladas hoje, elas começam a ser discípulas hoje. Não esperem o amanhã chegar para discipular as crianças. Sabe por quê? Porque o amanhã não nos pertence. E quando a gente está esperando o amanhã chegar para elas serem discípulos, o império das trevas já engoliu. E não dá mais tempo. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na Terra. E precisamos ir com as nossas crianças também. Eu preciso até dizer para você, pai e mãe que estão nos assistindo, tome conta dos seus filhinhos, eles são heranças do Senhor e são discípulos. Sabe por quê? Porque ele pode ser o Samuel dessa geração. Na sua casa, você pode ser Ana. Ana, antes dele ir servir no templo, ele precisa entender quem é o Deus de Israel na sua casa, por sua vida. Deuteronômio 6 diz que ensine os seus filhos ao deitar, ao se levantar, andando pelo caminho, coloque até por testeiras, aqui, Por que colocou como testeiras? Porque a palavra tem que estar aqui na mente, coração. E quando a gente ensina nossos filhinhos hoje, treina hoje as nossas crianças, eles já são potências hoje, em nome de Jesus. Desculpa a emoção, pastor. Toma uma água, respira, porque o pessoal está interagindo aqui no Facebook, dando glória, aleluia, do jeitinho que os crentes assembleanos pentecostais fazem nos cultos, não é? Glorificam, porque essa live aqui, além de ser de natureza de entrevista, ela está tomando um rumo também de testemunho, e é importante que a senhora fale a sua experiência, tia Aninha, porque muitas pessoas estão assistindo ao vivo e sendo impactadas por essa live, e a mesma está sendo gravada,
e depois o pessoal vai assistir num outro momento, que não puder assistir em tempo real. Mas eu quero te fazer duas perguntas assim no VaptVupt. É o seguinte, tia Aninha. Os internautas, vocês viram aí que a tia Aninha é animada? Ela sorri, ela fala. Para trabalhar com criança tem que ser assim, porque já pensou ter uma liderança de departamento infantil que as pessoas estão assim fechadas, carrancudas, introvertidas? Não dá, né? Então, os internautas já viram aí que a tia Aninha, ela tem um temperamento que é compatível com o ministério que Deus deu para ela. Louvado seja Deus. É o seguinte, tia Aninha. Na Igreja Assembleia de Deus tem banda, tem coral, tem mocidade, tem círculo de oração, tem um departamento de evangelismo, tem um monte de departamento. Por que é relevante ter departamento infantil na Igreja de Cristo e como deve ser o trabalho dos cultos e dos eventos infantis em nossas igrejas? Uau, que pergunta mais exponencial. Uau, 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 né, gente? Vamos lá. Então, vamos lá, né, gente? Por que é importante ter criança? Já vimos que a criança, ela não é a igreja do futuro, é de hoje. Jesus sempre deu voz às crianças, ele sempre defendeu as crianças. O próprio Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos ver a serva de Naamã, que foi levada cativa para a casa, né, de Naamã. Ela estava sozinha, era uma criança. Mas você quer saber? Ela tinha certeza que o seu corpinho poderia até ter sido virando servo, escravo, ali cativo, mas ela sabia que o seu coração estava livre, porque ela conhecia o Deus de Israel. E ela era tão discipulada, ela foi tão treinada à luz da palavra, que ela não ficou choramingando. Cadê mamãe? Cadê papai? Ela teve o coração compassivo. Encheu-se de compaixão e disse assim: ah, minha senhora, quisera meu senhor conhecesse o profeta que há na minha cidade. Porque ela tinha sido treinada à luz da palavra. Ela havia aprendido que ela também precisava propagar o nome do Deus de Israel para todos e não guardar somente para si. Então, a gente já vê aí a relevância de uma criança lá nos primórdios. E aí a gente vai ver Samuel, a gente vai ver Davi. Gente, a história de Davi é linda. 1 Samuel 16, quando ele é ungido. Gente, todo mundo foi convidado para a refeição com o profeta. Davi não. Davi fica lá com as ovelhinhas. Aí o profeta, achando que estava ali diante do novo rei. Aí o Senhor... Eu fico imaginando a cara de Samuel de coxinha que ele fez, né, gente? Ele, ai, Senhor, esse daqui, ele abre, né? Bonitão, fortão. E o Senhor, não, Samuel, bobagem. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Gente, nosso Deus! Ele vê o coração! Que lindo! E aí acabou-se os mancebos, acabou-se as crianças. Não tem um lá tomando conta de ovelha. Aberração da natureza, deve ser. Chama ele. Ai, gente. E quando Davi chega, o Senhor fala para Samuel: pode ungir, porque está diante de ti o novo rei de Israel. Ele só era uma criança, mas ele tinha um coração voltado para o Deus Todo-Poderoso. Então, a gente já está vendo aí, gente, que a criança, a gente está construindo base, né, para a psicologia, para a pedagogia. Né? Eu fico aí entre os meus colegas psicólogos, meus amigos pedagogos, colegas de trabalho, né? A gente sabe que a formação da personalidade de uma criança se forma aos 6, outros defendem 7. Tá bom, ou 6 ou 7, o fato que a culminância da personalidade é nessa faixa etária aí, nesse inteirinho aí. Então, se a gente coloca Jesus nessa base, nessa personalidade, nesse caráter da criança, gente, os princípios do Senhor é uma vida inteira. Dr. Moody, um grande missionário americano, ele dizia: olha, eu voltei de missões e ganhei 2 vidas e meia. Aí todo mundo, 2 adultos e uma criança. Não. 2 crianças e um adulto. Ô, Dr. Moody, como assim o senhor disse 2 vidas e meia? Claro, lógico, 2 adultos e uma criança. Dr. Moody, não. 2 crianças e um adulto, porque um adulto já viveu metade da vida, só tem metade para viver. Então, meia vida. Agora, a criança não, ela tem a vida inteira para servir o Senhor.
Gente, então entenda isso, criança é base. Se você não discipula ela hoje, ela não vai conhecer o nosso Deus. Se mamãe não fala em casa, ela não vai aprender, porque filhos esperam seus pais. Pais, vocês são espelho para os seus filhos. Se você entende, se você entenda isso, sabe, eu me lembro que quantas vezes eu promovi isso para a vida da minha filha. Ela tem 24 anos e hoje ela diz assim, mãe, muito obrigada porque você e meu pai me ensinaram quem é realmente Deus. E hoje eu conheço Deus, eu sei quem Ele é de perto. Eu não ouvi falar, eu tenho experiência com Ele. Gente, isso não tem preço. O tempo passa. Seu filhinho de 2 anos, daqui a 10 anos ele vai ter 12, já vai ser adolescente. O que tem 10, daqui a 10 anos vai ter 20, e já vai ser um adulto. Então, tome conta do seu filho hoje, discipula seu filho hoje, porque ele é base hoje, da igreja hoje. Amanhã ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser uma mulher de Deus, inspirando Jesus, levando o amor de Jesus, o cheiro de Jesus, por onde quer que ele passar. Em nome de Jesus. E outra, professores que estão aí me ouvindo, não tem como trabalhar com criança achando que é o cultinho das crianças. Em nome de Jesus, ele é o culto e de gratidão, o culto de louvor das crianças ao nosso Deus. Não menospreze aquilo que é de criança. Tá na salinha, eu tô na salinha para as crianças. Você tá na salinha, querido, mas a salinha não é lugar de você ficar passando hora, só passando a hora, sabe? Esquentando, ilustrando o banco. E não precisa disso. Criança está ali para ser discipulada, treinada. A criança foi para a igreja para se alimentar. Ela não foi para a igreja pintar só uma folhinha. Ela foi para a igreja para conhecer quem é Deus, quem é Jesus de fato. Entenda isso. Pastor, teve uma vez que eu fui ministrar numa igreja, pagaram minha passagem, pagaram hotel para mim. Eu cheguei lá na igreja, estavam contando história de Chapeuzinho Vermelho, misericórdia. Quase que eu peguei o voo de volta para minha cidade. Eu falei, não, peraí, alto lá, peraí. Gente, eu não sou contra você contar a historinha lá na escola secular, mas na igreja, por favor, em nome de Jesus. O Senhor disse para Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu pisas é santo. Nossas crianças precisam aprender conosco a santidade de Deus e da casa dele. Quando eu trabalhava ainda com as crianças, eu era coordenadora, eu fui logo, quando eu operei a tireoide, não sei se vai dar tempo de eu contar meu testemunho aqui, eu tive um tumor na tireoide, e eu tive que falar bem fraquinho, bem baixinho, e nessa época, minha congregação estava com 103 crianças, 102, 103, eu não lembro, acho que eram 103, e eu falava assim, gente, quando eu precisar falar, eu não posso gritar, senão foi some, eu vou começar a cantarolar, sou tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está nesse lugar. As criancinhas já sabiam que eu queria falar. E eu chamei todo mundo para a reunião. Vem cá, todo mundo para a reunião. Vocês sabem o que isso aqui é? É o púlpito. Pois é, crianças, aqui é o púlpito, aqui é onde manifesta o Senhor. Aqui tem anjinhos olhando para nós. E olhando para nós porque eles estão guardando a santidade de Deus aqui. E comecei a explicar o que era púlpito para elas. Pastor, ai, doutor Éder, foi lindo. Quando no outro culto, no culto posterior, o pastor chamou as crianças para se apresentar no púlpito e elas entrando com muita reverência. Com licença, Jesus. Me deu vontade de chorar, pastor. Elas pedindo licença, Jesus, para entrar no púlpito, subir no púlpito. Elas entenderam que ali era um lugar santo, onde a santidade de Deus se manifestava para toda a sua igreja. E foi lindo. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor me deu a oportunidade de ensinar para as crianças. Desculpa. O Senhor me deu a oportunidade de ensinar para as crianças, elas de servir com o quê? Como deve ser servido o nosso Deus. Com ordem, com prudência, com dedicação e respeito. A casa de Deus não é lugar para a gente passar horas vagas, para a gente ficar pintando folhinha. Depende do material que você vai trabalhar, a releitura da história vai até pintar, mas tem que ter um planejamento. Não dá para jogar qualquer coisa no discipulado da criança, no culto, na salinha, na EBD. Não dá para jogar, entenda isso. Crianças são muito amadas por Deus. Eu estou falando muito, perdão, pastor. Não, olha, tia Aninha, é o seguinte: se a gente não conseguir esgotar o assunto, e acredito que não vai esgotar o assunto, porque a senhora tem muita experiência,
a senhora tem uma formação pedagógica, acadêmica, que é de fundamental importância para exercer o trabalho que a senhora exerce na editora. E a senhora tem aqui, enfim, toda a liberdade para falar, dar os testemunhos. Não vamos fazer uma live engessada. Como dizem os crentes, deixa Deus te usar. E o que não der para a gente falar tudo hoje, fique tranquila que nós vamos marcar a live parte 2. Uau! Como dizem lá em Israel, a interação aqui, aqui. Tia Aninha, eu estou acompanhando aqui a interação, o pessoal está participando, está glorificando a Deus, está uma bênção. Mas é o seguinte, nós estamos na era globalizada, Tia Aninha. Mundo digital. A gente nasceu na era analógica, né? A geração de 72. Mas as crianças contemporâneas do corrente ano são as crianças da era digital, estamos no mundo globalizado. E eu queria fomentar a seguinte pergunta para a senhora. Qual o papel do professor e líder de crianças frente à concorrência com as mídias digitais? Pois é. Ser um professor, né, Paulo já dizia, aquele que ensina esmera-se no fazê-lo, né? Ali Romanos, ele trata muito sobre essa questão, né, da capacitação, de trabalhar com afinco, com dedicação, porque não é qualquer coisa. O Ministério do Ensino, o Ministério até para criança, principalmente pelas crianças, porque nós já entendemos que criança é a base de tudo, é a base de tudo. Ele vai levar para a vida inteira. Então, não dá para fazer qualquer coisa. Claro que precisamos nos especializar, precisamos buscar, né, cada dia mais, buscar ampliar os nossos horizontes. E, gente, eu costumo dizer que Hamilton Werneck, né, um grande teórico da educação brasileira, no tempo que eu fazia a graduação, ele dizia assim, a sabedoria está na simplicidade. Ele tem até um livro que fala sobre isso, a sabedoria está na simplicidade. Às vezes a gente fica buscando tanta coisa, eu não tenho esse papel que floresce no escuro, na NASA, último lançamento, pastor, se eu não tenho, eu não vou fazer. Então, gente, a sabedoria está na simplicidade. Às vezes é na simplicidade que Deus vai usar você para fazer muita coisa interessante. A gente vê por Jesus Cristo. Jesus, ele não tinha data show, ele não tinha mesa de som, mas ele falava, ele arrastava multidões, porque ele trazia o quê? A reflexão, ele tinha a simplicidade. Então, pastor, o que eu vejo é muita gente querendo trazer muito entretenimento para confrontar a mídia. E palavra está sendo perdida. Se a gente trouxer algo simples, mas com o nosso coração, buscando o Senhor em primeiro lugar, porque aquilo que eu vou fazer. Mas aquilo que o Espírito Santo vai fazer, que é convencer, eu não posso fazer. Então, uma vida pautada aos pés da cruz, na oração, na dedicação, no debruçarmos a palavra, porque professor de criança, líder de criança, precisa conhecer a palavra. Eu lembro, pastor, que eu fui ministrar em Belém, eu e o pastor Cláudio, da Aliança, o diretor da Aliança Cristã, ficamos um pouco mais de 1h30, com uma criança de 10 anos, falando sobre evolucionismo, confrontando, ele nos confrontava, ele falava do criacionismo, ele do evolucionismo, do Big Bang, do estouro, né, que da evolução de tudo, peraí, de Darwin, que isso? Mas se a gente não conhece, se a gente não tem uma capacitação, se a gente não busca, se a gente não tem a palavra no coração, como que a gente vai conversar? Você pode ter o papel mais novo na NASA, pode ter data show, você pode ter tudo aí de última geração, mas se você não tiver o Espírito Santo, não tiver a palavra no seu coração, realmente vai ficar difícil. Então, o que nós precisamos, pastor, em primeiro lugar, é ótimo a gente ter a tecnologia a nosso favor, e a gente tem usado isso muito agora, principalmente no tempo de reclusão, de pandemia, ótimo. Eu tenho dado aula pelo WhatsApp, grupo de WhatsApp, para os juniores da minha congregação. A professora falou, eu não sei fazer isso não, tia Lia, não tem como. Eu também não, mas vamos lá, eu não vou deixar as crianças sem aula. Vamos fazer aula no grupo. Então, vamos fazer, mas em primeiro lugar, chamar o céu até nós. Chamar o céu, porque quando a gente chama o céu, chama o Espírito Santo, convida ele, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil e mais leve.
Sabe por quê? Porque esse peso não é seu, esse peso é do Senhor. Ele diz, você está com muito peso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que o meu fardo, né, é leve. E quando a gente chama o Senhor, tudo fica melhor. Tia Aninha, e sobre a Escola Bíblica Dominical Infantil? Qual a opinião da senhora? Escola Bíblica Dominical Infantil, gente, eu super defendo, com todas as bandeiras fincadas e mais algumas, pastor, me empresta as suas também, porque eu defendo muito. Escola Bíblica Dominical, gente, começou no Brasil com as crianças, né? Os missionários, eles fizeram, e com 5 criancinhas começou a Escola Bíblica Dominical no Brasil, começou com 5 crianças, e hoje é a maior escola, né, do mundo, é feita para mim e para você. Escola Bíblica Dominical para criança é importantíssima, porque, como falamos, aí a criança está trabalhando, finalizando o quê? A personalidade. Os pequenininhos e os maiores. Está preparando ela o quê? Para a adolescência. Está preparando ela para aquela crise existencial que a adolescência tem, que aí já é outra questão. A gente está falando de crianças aqui. E quando a gente leva a criança a realmente a estudar a palavra, a amar a palavra, a conhecer o Senhor através da palavra, gente, ninguém tira isso dela. A minha vida foi assim. A minha professora, ela fazia torneio da Bíblia. Quem abre rapidinho aí, livro de Abacuque. Meu Deus, quem é Abacuque? Ele é novo no bairro. A gente tinha que manusear bem a palavra, porque senão a gente não conseguia pontuar nessa interação que ela fazia na Escola Bíblica Dominical. É tudo como a gente trabalha. Gente, trabalhar lendo a Escola Bíblica Dominical, a lição lendo para criança, pelo amor de Jesus, nem você vai querer assistir uma aula dessa. Mas se você dinamiza, você traz, né, o personagem fazendo voz e falando mais fininho, e você interage a criança desse jeito, gente, tudo fica mais gostoso e a criança vai aprender assim a palavra do nosso Deus, rapidamente, e ela guarda, e ela leva para a vida toda, porque eu lembro tantas histórias da minha infância, até hoje, gente, com 48 anos, eu estou lembrando de coisas lá atrás, que ficaram para trás, mas que estão aqui bem vivas no meu coração. Tia Aninha, nesses muitos anos que a senhora tem de experiência trabalhando com as crianças, certamente muitas coisas aconteceram, né, Tia Aninha? Muitas coisas. E não dá para a gente falar tudo aqui, é impossível, o tempo não permite. Mas eu queria que a senhora, por gentileza, nos contasse algo que marcou a sua trajetória. Ah, pastor, foram muitos, né? Muitos momentos marcantes. Ai, muitos, muitos momentos marcantes, né? De uma menininha, por exemplo, há cerca de uns 8 anos mais ou menos, uma menininha, quando acabou o culto, ela veio conversar comigo e ela disse assim: tia, se você orar pela minha mamãe, ela vai largar as drogas e vai vir para a igreja, mas se você orar, a fé daquela criança foi tão grande me vendo ministrar ali, que eu não sei de onde que ela arrumou tanta empatia comigo ali, sem nunca ter me visto. E depois eu procurei saber sobre a vida daquela criança, e ela ia sozinha para a igreja. Aquilo me marcou muito. O ano passado, numa EBF, ali em São Paulo, também me marcou muito. O tema é Crianças Curadas para Curar. Eu fiz até uma live lá no meu Instagram, com a Andréia Guimarães, que era coordenadora lá em Sapopemba, na cidade de São Paulo, Tiradentes de São Paulo, e o tema foi Curados para Curar. Eu ministrei as crianças, e o Senhor falou muito com as crianças, e ao final, quem quiser olhar aí no meu Facebook, tem várias fotos, as crianças foram 100 e poucas crianças que aceitaram Jesus, e a maioria delas em prantos ali na frente. Quando terminou a IBF, eu fui procurada por uma criança, 2 crianças, uma era uma menorzinha, devia ter os seus 5, 6 aninhos, e uma maiorzinha de 8, 9 anos, mais ou menos, e essa me pediu um gabinete, pastor. Ela me pediu, eu nunca vi uma criança, de todos esses anos da minha história, evangelizando criança, eu nunca tinha vivido algo assim, e aquela criança que me procurou, ela sentiu confiança e ela narrou para mim, ela tinha feito um pacto com os espíritos, escondido da mãe, e Deus falou com ela naquela EBF profundamente. Ela estava doente espiritualmente, e ela não sabia como se livrar,
como fazer para reverter tudo aquilo, e ficamos conversando com aquela criança. Foi me concedido o gabinete do pastor, e eu conversei com aquela criança, orei por aquela criança, aconselhei aquela criança, e isso marcou muito a minha vida, dentre tantos outros momentos que eu tenho vivido com crianças, né? Como Lilique e Chicão, de crianças ligarem para minha casa e pedir para falar com a Lilique e o Chicão, o Douglas Coutinho, que hoje ele está nos jovens, mas quantas vezes ele ligou para mim para pedir conselho para o Chicão, meu boneco, meu fantoche, e o Chicão aconselhava por telefone. Então, gente, isso não tem preço, né? Então, são muitas coisas assim impactantes que aconteceram durante todos esses anos, que realmente eu vou levar para a eternidade. Deus seja louvado, toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Olha, tia Ninha, tem mais de 61 compartilhamentos de vídeo aqui que o pessoal está disparando aqui, está uma bênção a live. Deus está te usando muito, 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 mas nesse momento eu queria pedir que a senhora dirigisse uma palavra aos pais e professores de crianças que estão nos assistindo. Que mensagem da parte de Deus a senhora tem agora aos pais, às mães, aos professores de crianças que estão ligadinhos aqui nessa live? Bom, queridos, primeiramente, dizer para vocês que vocês são bênçãos na mão do Senhor. E se vocês estão aqui hoje assistindo, porque isso estava programado na agenda de Deus para também conversar com você. Não só você nos ouvir, mas o Pai também queria muito conversar com vocês. E dizer para vocês o que o Senhor colocou no meu coração para dizer a vocês, pais, professores. Vocês não são qualquer um. Vocês são eleitos pelo Senhor para discipular a geração de Samuel. A geração de hoje, que estão muito adoecidas, enfermas. Muitas crianças estão enfermas, até mesmo dentro da casa do Senhor. Tem muitas crianças enfermas, espiritualmente falando. E o Pai está contando com você, pai. Com você, mãe. Com você, professora. A tia Ninha, mas eu não sou a mãe dele, não sou o pai dele. Mas o Senhor te chama como atalaia. Sabe o que é ser atalaia? É estar ali, ó, em cima da torre de vigília, vendo se o inimigo não está se aproximando para tomar conta do arraial. E hoje, essa criancinha está sob sua responsabilidade, professor. Então, seja você o atalaia, toque a buzina, chame ajuda, mas não deixe essa criança perecer. Não deixe essa criança fugir do foco do Senhor. Não deixe. Pai, mãe, o Senhor te chama como atalaia também, porque dentro de casa muitas crianças estão perecendo, estão sendo sepultadas vivas. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer hoje curar crianças através da sua vida. O Senhor quer que você hoje seja, Joquebede, sabe? Quando o faraó deu a ordem lá atrás para ir para o ar. Matem os filhos dos hebreus, todos os homens, joguem no rio Nilo. Sabe o que Joquebede fez? Primeiro aquelas parteiras, elas não fizeram isso, elas temeram a Deus. Mas Faraó, sabendo aquilo tudo, ele manda jogar as crianças, lançar as crianças no rio. E Joquebede pega o cestinho e faz de junto e betuma tudo aquilo. Eu estou vendo hoje mulheres, pais, mães aqui pegando cestinhos. O Senhor está chamando a sua atenção. Faça o cestinho da palavra, betume com o Espírito Santo, com a palavra da verdade. Eu estou falando e eu estou arrepiada, eu sinto Deus falando aqui com famílias. Betume a vida dos seus filhos com a palavra, betume a vida dos seus filhos com oração, chame o Espírito Santo para ser amigo dos seus filhos. Fale com eles dia, noite, andando pelo caminho. Seja você o atalaia da tua casa, seja você atalaia na salinha da tua igreja, em nome de Jesus. É a última hora da igreja na terra. A trombeta vai tocar, gente, não vai dar tempo. Se a gente não fizer agora, tem que ser feito, não vai dar tempo. E diante do Senhor Criador, não vai dar para dar jeitinho. O Senhor vai perguntar: o que você fez com os meus pequeninos? O que você vai dizer? Não vai dar jeitinho. Ou é sim, ou é não. Então, por favor, em nome de Jesus, enquanto há tempo, porque meia-noite já vai tocar, queridos. Vai tocar, e o ciclo vai virar. E nós precisamos ser o atalaia dessa geração para as crianças que estão sobre nossa responsabilidade. Em nome de Jesus.
Queridos internautas, Deus está falando conosco nessa live. Tianinha está sendo instrumento poderosamente usada pelo Espírito Santo. Estamos sentindo a presença do Senhor aqui. Tianinha, na introdução da live, eu apresentei a senhora dizendo que a irmã é escritora. Então, por gentileza, apresente o seu portfólio aí do fruto do seu ministério, que são os livros. Fique à vontade para dizer os livros, o conteúdo e como que o pessoal que está assistindo pode adquirir os livros. Amém. Obrigada, pastor doutor Hélio, muito obrigada. Bom, queridos, vamos lá. Nossos livros estão todos ali na editora Betel, a editora que edifica a casa de Deus, né? Então, você pode adquirir qualquer um desses exemplares que eu vou estar falando aqui na loja, né, no site, www.editorabetel.com.br, ou ligando diretamente na editora, que é o 21 3575 8900. Eu vou estar falando aqui com vocês. Esse é meu primeiro livro, A Pedagogia do Teatro Infantil, que tem aqui peças de teatro que Deus me deu em sonho, pastor. Imagine você falar para a criança sobre a obra missionária e sobre oração. Assuntos muito abstratos, né, que a criança precisa do concreto, mas em forma do lúdico imaginário. Imagina você falando para uma criança que havia duas missionárias, Vitória e Esperança, indo para a Ilha dos Horrores, né, a Ilha da Solidão, mas tinha que atravessar o Mar dos Horrores. Nesse mar, todo missionário tinha pavor, porque nesse Mar dos Horrores tinha o monstro da destruição. E elas pegam uma grande tempestade e o barquinho delas naufragam e elas ficam presas numa rocha, em alto mar, e elas começam a falar com Deus. Nesse momento que ela começa a orar na central telefônica do céu, alô, Cidade Celestial, bom dia, quem é? Olha, o resto, você vai ter que adquirir lá o livro para saber. Meu Deus do céu, é muita coisa boa. Não dá um spoiler direto do livro, não, senão o povo não compra. Pois é, quer saber o resto? Então, essa é a peça Disque Resgate. A gente também tem O Céu, é uma grande aventura, embarque nessa aventura você também. Nós temos ali outras peças que você vai poder assistir, né, e ver, conhecer e até produzir aí na sua igreja. Nós temos esse livro também, Projetos Pedagógicos, né? Para o ano inteiro, 52 semanas de atividade. Pastor, esse livro aqui é um livro que Deus me deu em sonho também. Eu sou igual a José, né? Eu vou dar um abraço, José. O quê aí? 50 o quê? 52 semanas, né, de atividades. Então, uma atividade por semana no ano inteiro. Porque o ano tem em média 52 domingos. Exatamente. Então, aqui tem 13 temáticas, né? Nós colocamos aí 13 temáticas como você trabalhar o evolucionismo e o criacionismo, como é que você trabalha isso? Então, dentro do mês, 4 atividades que você vai trabalhar essa temática. A Páscoa, perdão, tantas outras temáticas aqui, eu vou falar mais algumas aqui para vocês, ó. Pequenino, mais importante para Deus, crendo em milagres. Então, como você trabalhar cada temática desse sobre missão? Efésios 6, como é que você trabalha Efésios 6? Gente, muitas atividades, desde arte a teatro, tudo que você possa imaginar, do lúdico imaginário, está aqui nesse livro. E ele é um livro missionário, a parte dos royalties autorais eu mando ali para o Paquistão e para Moçambique, na África. Então, você adquirindo esse livro, você está me ajudando a fazer missões também. Nós temos aqui o livro 7 Pilares para o Ministério com Crianças, né, que a gente traz aqui com o prefácio da nossa ministra, a doutora Damares Alves. Um beijo para a nossa ministra querida, ela fez o prefácio desse livro. Esse livro eu escrevi com mais 6 grandes autores, né, Flávia Grede, pastora Cláudia Guimarães, está dando para vocês verem, pastor Jean Porto, Carolina Vargas e também a missionária Raquel White, que é ali da Convenção do Maranhão. Nós escrevemos 7 pilares para você. Então, tem aí cuidado espiritual, motivação na liderança, sobre atitude na liderança, a visão do ministério infantil. Então, está um livro completo, discipulado infantil, como fazer. É um livro, olha, gente, muito substancioso, que vai te levar a uma grande reflexão, que vai dar um upgrade aí no ministério infantil da sua igreja. 7 pilares para o ministério com crianças.
Nós temos a nossa cantata natalina, gente, que vem com CD, com músicas, com partituras, né? A gente falando sobre o mistério do Natal. Gente, isso também está imperdível, essa cantata. Temos o nosso livro Planeta das Árvores, que vem com tagzinho, né, que você pode plantar papoula aí. Então, é um livro de literatura secular, mas com visão criacionista. Olha, tá dando para vocês verem aí. Então, o Planeta das Árvores, ele era muito limpinho, mas o monstro da poluição tentou destruir. Olha o tagzinho que vem, ó, com sementinhas de papoula para você plantar e a sua criança se divertir. Tem esse livro aqui também, gente, que muitos seminaristas estão adquirindo, que é um livro que o Senhor também me deu em sonho, na madrugada do 1º de janeiro, por volta de 4 horas da manhã de 2016. É um livro, Israel e Fatos Bíblicos de A a Z, um guia prático para curiosos. É um livro totalmente ilustrado, com 100 páginas, com muitas curiosidades. Se você olhar, olha, tem boxe aqui amarelinho, com curiosidade. Então, por exemplo, por que horas antes da sua morte, Jesus foi para o Getsemane e não foi para a Galileia? Ele foi para o Getsemane rapidamente, porque Getsemane em hebraico é Getsemane, significa prensa de azeite. Ali se cumpriu a profecia de Isaías, que ele seria transpassado, o peso do pecado do mundo, Jesus seria moído. E ali ele transpira sangue, dando o primeiro sangue sem manipulação de mãos, ele entrega para Deus como primícia. Então, essa é uma das muitas curiosidades que está aqui nesse livro, que é a partir de 9 anos, para toda a família, e tem muitos seminaristas adquirindo esse livro para poder entender um pouco mais sobre a cultura. E esse livro, gente, eu escrevi uma boa parte dele diretamente em Israel, viu? Porque eu faço caravanas todos os anos para Israel. Se você desejar, também entra lá no meu Instagram, que a gente já está com... Posso falar aqui da caravana, pastor? Pode falar da caravana. Deixa o endereço do seu YouTube, do seu Instagram, de todas as redes sociais, para que os internautas, os pastores e as igrejas que desejem convidar a senhora para os eventos, as festividades, fique à vontade, tia Aninha. Esse espaço é totalmente para a senhora ter o momento do seu merchan. Merchan gospel. Amém. Uau! Toda a barra, Vé. Muito obrigada. Então, gente, quem quiser mais informações, é só me mandar uma mensagenzinha ali no meu direct no Instagram. Meu Instagram, meu perfil é Tia Aninha Oliveira. Tia Aninha Oliveira. Muito fácil, como eu, né? Simples assim como eu. Meu Facebook é Tia Aninha Oliveira. E o meu YouTube, meu canal no YouTube, Tia Aninha Oliveira. Então, me siga lá no Instagram, a gente tem lá muitas lives, né, de palestras, a gente tem, todo sábado a gente está trazendo um estudo bíblico às 18 horas. Então, você é o meu convidado, né, Tia Aninha Oliveira, meu Instagram e todas as minhas redes sociais, Tia Aninha Oliveira. Vai ser um prazer ter você ali na nossa família também. A senhora tem Twitter e Facebook? Fanpage? Não, Twitter eu não tenho. Meu Facebook, gente, eu acho que eu vou ter que fazer outro, vou criar uma página, não sei, porque já está com 4.917, se eu não me engano, está chegando a 5.000. Tem que fazer fanpage, que a senhora já é uma pessoa pública. Oh, meu Deus! Mas tem lá o meu Instagram, gente, está bem ativo, você pode lá acessar, me seguir lá no Instagram, tá bom? E eu estou ali na Editora Betel, né, trabalhando ali. Também tem o Hora da História no nosso canal lá da Editora Betel, Betel Kids, toda terça-feira, pequenas histórias bíblicas para pequenas crianças, né, como subsídio aí da EBD, do pré-escolar. Então, você entre lá no Betel Kids também, siga a gente lá no YouTube, Betel Kids também, tem muita coisa boa para você. E aí, o nosso lá na Editora Betel, editorabetel.com.br, você vai estar na loja adquirindo os nossos livros. Eu estou lançando também Em Busca da Armadura Perfeita, é um livro, gente, que todo o royalties vai para o nosso projeto da Bispa Marvi Ferreira, que é a construção da Escola Kids por Princípios em Burkina Faso. Então, entre lá, adquira esse livro que está falando sobre Efésios 6, como a criança adquirir essa armadura de Deus, que é primordial para a sua vida, em busca da armadura perfeita. A história de Arthur, que quer ser um grande guerreiro. Ah, mas eu não posso contar a história, não. Entre lá, adquira o livro, R$19,90, você vai levar esse livro, vai edificar a vida de uma criança e ainda vai contribuir para a construção da escola em Burkina Faso. Muito obrigada, pastor.
Que delícia estar aqui. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade. Quero agradecer ao Senhor. Deus seja louvado por sua vida. Todarabá, todarabá. Muito obrigada. Tia Aninha, vou te falar uma coisa aqui que nenhum internauta está ouvindo, só nós dois. Durante a live, conforme os compartilhamentos, que foram cerca de 63 compartilhamentos, vários departamentos de igrejas evangélicas, departamentos infantis que têm o seu Facebook, começaram a pedir amizade para participar do grupo do Face e assistir a live. Uau. Então, assim, essa live está sendo assistida por muitas pessoas, ela vai ficar gravada para que aqueles que não podem assistir ao vivo assistam depois. E quero dizer para a senhora que, Jesus permitindo, para ano que vem, a sua presença aqui já é uma necessidade que nós não podemos abrir mão da irmã, porque essa live não deu para esgotar o assunto. Vamos fazer a parte 2. Parte 2. Amém, pastor. Será uma grande honra, uma grande alegria estar com o Senhor, com todos os nossos irmãos. É uma honra poder servir ao Senhor, poder servir aos meus irmãos, contribuindo aí, né, com a ampliação do reino de Deus nessa terra. É um prazer. Muito obrigada a todos os irmãos que com tanto carinho nos receberam aqui no grupo. Muito obrigada a vocês que compartilhou, que chamou os amigos para estar participando aqui conosco. Muito obrigada. Um abraço e um beijo de morango com chantilly no seu coração, viu? Deus abençoe. Muito obrigada, pastor. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana. Agradecemos muitíssimo a tia Aninha Oliveira pela ótima entrevista e, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. E aguardamos todos vocês na próxima terça-feira, do dia 17 de novembro, às 10 horas da noite, horário de Brasília. A live será transmitida aqui mesmo no Facebook do grupo Memórias das Assembleias de Deus. Nós estaremos recebendo, então, na live do dia 17, o pastor Deiró de Andrade, que é o presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo Eclesiástico de São Mateus. São Mateus é um bairro da zona leste da capital paulista. Vamos fazer aqui uma live que é a roda de conversa assembleiana, e eu estarei recebendo também mais 3 pastores presidentes que vai fomentar a entrevista para o pastor Deiró de Andrade, que é o pastor Elias Gonçalves, pastor Davi Alves da Fé e o pastor Silvano Doblinski. E a gente vai falar do seguinte tema: os desafios do pastorado na pandemia no campo de São Mateus. Então, meus queridos, tenham todos um excelente descanso reparador. Tia Aninha, a nossa gratidão. Um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Deus abençoe.